Amados irmãos da família Kadosh, que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Para mim é uma alegria absurda toda vez que eu tenho a oportunidade de poder comunicar, seja com uma pessoa, duas pessoas ou um grupo maior, as verdades do Evangelho. E eu digo para vocês que todos nós, servos de Deus, a gente se sente realizado quando nós estamos fazendo algo que está ligado aos propósitos de Deus na nossa vida. Então, para mim é um privilégio toda vez que a gente está junto, mesmo sendo através da internet, mas com essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, nós estamos aprendendo mais do Senhor, estarmos juntos, recebendo mais luz da sua palavra. E a palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. E hoje vamos falar sobre um tema de fé. O título é um pouco diferente também. Nós vamos tratar de fé para ajudar Jesus. Antes de você ficar espantado, ouve até o final para entender o que isso significa, antes de dizer que eu estou falando tolice. Mas a gente vai ver na palavra de Deus essa expectativa que Deus tem a nosso respeito. A Bíblia fala muito claramente do que é fé, convicção, a certeza a respeito de coisas que a gente espera, a convicção a respeito de coisas que nós não vemos. A fé tem esse lado, nós estarmos certos, seguros internamente a respeito de alguma coisa ligada com Deus. Isso a gente vê lá em Hebreus capítulo 11, onde tem uma lista de heróis da fé. Mas quando a gente vai ver na epístola de Tiago, no capítulo 2, Tiago nos mostra, inspirado pelo Espírito Santo, que a fé não é somente essa questão interna, até diria invisível, que a gente tem essa convicção lá dentro a respeito de coisas de Deus. Tiago fala que a fé, se ela não se torna real, se ela não se manifesta na terra através de ações no nosso mundo, através de atitudes, de coisas concretas, ele diz que essa fé é morta. Então nós precisamos aprender o que Deus espera da gente. E nesse dia da gente em que a gente dedica para estar ativando a nossa fé, colocando a nossa fé em prática, isso significa que a palavra de Deus nos comunica algo que nos leva a ter uma ação. E hoje nós vamos ver justamente isso, uma fé que nos leva a ajudar Jesus. Fé para ajudar Jesus, fé para fazer algo que vai colaborar com os propósitos de Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa especial nesse sentido. Quando a gente pensa em fé, a fé se manifesta de diferentes maneiras, e isso a gente vê no próprio capítulo 11 lá de Hebreus. Você vê alguns daqueles heróis da fé que são apresentados, que conseguiram milagres, que tiveram conquistas tremendas, que conseguiram mudar realidades que eram impossíveis, e a Bíblia diz que foi pela fé que eles fizeram isso. Por outro lado, mostram homens que talvez não conseguiram grandes vitórias, mas perseveraram em obedecer a Deus. Mostra homens que, na verdade, entregaram a sua própria vida, tiveram uma ação de morrer, de serem martirizados por causa da palavra de Deus, mas também foi um ato de fé e um ato de confiança, porque a fé se expressa, a fé se manifesta, a fé se torna real. E hoje nós vamos ver umas coisas que aparentemente são simples, mas são atos de fé nos quais nós vamos estar ajudando aos propósitos de Deus e a glorificar o nome do Senhor Jesus. E nós vamos tratar de uma circunstância que é bem conhecida na palavra de Deus. A gente encontra tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de João, são as duas leituras que nós vamos fazer, mas é sobre aquela entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, dias antes da Páscoa e dias antes do Senhor ser crucificado. Vamos ver lá o que está escrito em Lucas. Nós vamos ver Lucas no capítulo 19 e depois nós vamos ver João, o capítulo 12 em diante. E diz assim a palavra de Deus: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes.
E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E agora nós vamos ler em João, no capítulo 12, a partir do verso 12, que diz da seguinte maneira: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Bom, talvez você esteja pensando o que tem a ver a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho com fé, com uma fé para ajudar Jesus. Gente, a vida de Jesus tinha um objetivo. Ele desde criança sabia que tinha um propósito, fazer a vontade de Deus. Era a responsabilidade dele cumprir o plano de salvação, de redenção da raça humana. Ele veio como Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, que ia morrer para substituir, para tomar o nosso lugar de pessoas pecadoras que mereciam a morte. E ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Esse era o propósito de Deus, de Jesus aqui na terra. Ele veio, ele ensinou a vontade do Pai, deixou claramente revelado aos seus discípulos, às pessoas que o ouviam, qual era os ensinamentos, qual era a vontade de Deus. Passou 3 anos ministrando, ensinando, curando enfermos. Ele inaugurou o reino de Deus na terra, mas ele tinha um propósito a cumprir, que era justamente ser morto pelos nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação, apontando que nós temos esperança no céu. E Jesus caminhava, tudo o que ele fazia era rumo a esse momento em que ele morreria em Jerusalém, conforme as profecias. E nesse instante, nos 2 textos que nós lemos, o que acontece justamente são os dias que antecedem o sacrifício dele lá na cruz por nossos pecados. E o que acontece ali, para Jesus era muito claro. Ele tinha um propósito de redenção. Ele tinha que ir para Jerusalém. Ali ele ia sofrer. Ali ele ia morrer. Ele ia ser o cordeiro entregue. Sabia muito bem disso. Mas quando nós começamos a ver esse relato da chegada em Jerusalém, tanto em Lucas como em João, nós vemos que no processo de Jesus cumprir o propósito que ele tinha, o plano de Deus, os seus discípulos e outras pessoas que estavam ali, eles tomaram ações orientadas por Jesus, direcionadas por Jesus, que colaboraram para que Jesus pudesse cumprir o propósito que ele tinha naquele momento. Aquelas pessoas tiveram ações de obediência à palavra que Jesus estava dando, à ordem que Jesus estava dando, e essas ações de obediência manifestaram uma fé dentro delas, uma confiança que elas tinham no Filho de Deus, e de maneira que essa ação de obediência ajudou Jesus a cumprir o propósito que ele tinha ali naquele momento. No caminho para consumar a nossa salvação e abençoar a todas as famílias da terra, toda a humanidade, Jesus precisou de ajuda, coisa simples, mas precisou de ajuda. E pessoas que tiveram esse ato de obediência, esse ato de fé em ajudar Jesus, elas foram importantes para que as profecias se cumprissem, para que todo um contexto acontecesse e Jesus pudesse cumprir o propósito de salvação e milhões de pessoas serem abençoadas. Fé para ajudar a Jesus. Uma fé que se manifesta, que se torna real através de atos de obediência que colaboram com o propósito do nosso Senhor.
E olha que interessante, gente, às vezes a gente pensa em fé, em milagres, em coisas grandiosas, e Deus realmente faz isso. Ao longo do ministério de Jesus, Jesus enviou os seus discípulos para curar pessoas enfermas, para ressuscitar mortos, para purificar leprosos, para expulsar demônios, manifestações tremendas. Mas nesse momento em que se aproximava o momento da nossa salvação, da nossa redenção através da morte na cruz, ele precisava de ajudas simples, ele precisava de pessoas que submetessem a ele em obediência simples, até em atividades, em processos super simples, mas que eram necessários. Você vê quando ele está se aproximando ali no rumo de Jerusalém, ele se dirige a 2 discípulos, e a Bíblia não relata exatamente quais foram, e disse: olha, vocês entram lá naquela vila e vocês vão procurar em tal lugar um jumentinho, vocês vão trazer esse jumentinho para mim. Se alguém perguntar alguma coisa, você diz: o Senhor está precisando dele. Você concorda comigo que essa não é uma missão que parece muito relevante, que parece muito nobre? Simplesmente ir buscar um jumentinho dentro de uma vila 2000 anos atrás, nos arredores de Jerusalém, parece simples, mas essa atitude de obediência daqueles que escutam um comando, uma ordem, a voz do Senhor Jesus falando: faz isso, ela tem um poder muito grande. Esse é o primeiro exemplo que eu queria chamar a atenção, e vão ser coisas super simples, mas com um significado muito importante. Segunda coisa que a gente vê logo na sequência foram os donos desse animal. Simplesmente também não temos muitos detalhes lá, mas Jesus já tinha dado a ordem a seus discípulos, já havia alguma coisa acertada, e essas pessoas que estavam lá viram 2 pessoas. Você já imaginou alguém chegando à tua propriedade, pegando um bem seu, naquele caso ali, um animal como esse jumentinho, e a palavra foi clara: o Senhor está precisando disso. Essas pessoas simplesmente tiveram mais uma vez um ato de obediência ao comando de Jesus, algo simples, uma entrega. Diz: pode levar. E por último, nós ainda vemos nessa sequência que os discípulos, quando chega o momento da entrada em Jerusalém, eles se juntam, e a Bíblia diz que eles ajudam, eles colocam as vestes sobre esse jumentinho e ajudam o Senhor Jesus a subir nesse jumento antes da sua entrada na cidade de Jerusalém. 3 atitudes super simples que não nos parecem uma atitude nada espiritual. Você não vê nenhum anjo agindo ali, eles não tiveram nenhuma visão, não tiveram nenhuma revelação, mas eles obedeceram uma palavra de Jesus. Eles demonstraram que tinham fé até em atividades simples. E quando nós fazemos isso, quando nós temos um ato, uma ação de obediência, é uma manifestação da nossa fé para ajudar Jesus a cumprir os seus propósitos, para ajudar Jesus obedecendo aquilo que ele nos mandou fazer. E é interessante, quando a gente vai ver, o que estava acontecendo ali era um cumprimento de uma profecia, gente, de anos e anos, de séculos antes desse momento. E uma profecia que está lá no livro de Zacarias, no capítulo 9. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Ações simples: ir numa vila buscar um jumentinho, liberar um jumentinho para o uso do Senhor, emprestar, ceder aquele animal por um tempo, depois simplesmente ajudar Jesus a subir naquele jumentinho para poder entrar em Jerusalém, colocar as vestes ali, fazendo como fosse uma cela. Naquele momento, estava se cumprindo uma profecia messiânica que dava um selo no ministério de Jesus como Messias, como ungido. Porque a palavra que tinha sido liberada através da boca do profeta séculos atrás, justamente dizia isso: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Gente, aquelas pessoas, através de atos de obediência simples à palavra de Jesus, estavam sendo usadas para que se cumprisse uma profecia de séculos atrás, provando que aquele homem, na vista das pessoas que estavam ali naquele momento vivendo, ele não era um mero homem, ele era o Filho de Deus encarnado, que vinha
o rei de Israel para ser morto e para tornar-se sacrifício em nosso lugar. Deixa eu te dizer, quando a nossa fé é manifesta em obras, em atos de obediência à palavra de Deus, nós estamos ajudando Jesus, nós estamos colaborando com o nosso Senhor para que os propósitos e os planos de Deus se cumpram na terra. E quando a gente tem esse ato de obediência por fé, para colaborar com a obra de Deus, para ajudar os propósitos de Jesus, o resultado é tremendo. Se a gente vê na sequência, diz que Jesus estava sendo glorificado. Quando a gente olha lá dos versos 37 a 38, Jesus foi louvado. Cada atitude de obediência por fé, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, de alguma maneira o Senhor Jesus vai ser glorificado. Aqueles homens ajudaram Jesus a subir naquele jumentinho, fizeram aquele processo todo, e quando ele entra, aquelas pessoas que conheciam Jesus, que tinham visto os milagres que ele tinha operado, eles começam a levantar um louvor, dizer: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Começaram a proclamar coisas que glorificavam e exaltavam a Jesus. Deixa eu te dizer, às vezes a gente pensa que fé é fazer grandes coisas. Muitas vezes, o nosso ato de obediência por fé a um mandamento simples, a uma ordem simples, a um comando simples de Jesus, vai resultar na glorificação do Senhor de uma maneira que a gente nem imagina que pode acontecer. E já já nós vamos ver como isso tem tudo a ver com os dias em que nós estamos vivendo. Dias em que as pessoas estão desesperadas, dias que as pessoas estão com problema, e talvez você até mesmo diga: mas eu estou com problema, eu preciso de fé para poder vencer dificuldades. Deus quer liberar hoje a tua fé para você obedecer à palavra de Deus. E se você acredita que está numa dificuldade por causa de situações de saúde, por causa de situações financeiras, por causa do futuro, eu quero dizer que quando nós estamos do lado do Senhor Jesus, nós temos a certeza de que Ele está conduzindo as coisas. E aquilo que Ele pedir de nós, para que obedeçamos por fé, vai resultar na glorificação do nome dEle e da glória, da glorificação do nome dEle e da bênção de muitas pessoas. Porque a sequência do que aconteceu aqui foi exatamente o cumprimento do propósito de Deus. O que vem depois disso aqui é a salvação da humanidade. Esse cumprimento dessa profecia era necessário acontecer, e logo depois disso, pouco tempo depois, você sabe, tem a ceia, depois Jesus é tomado, sofre, espancado pelos soldados, passa por aquele julgamento. Nós conhecemos toda a história, é levado até a cruz. E ali morre por nós, sendo o nosso Salvador. O que foi feito ajuda a Jesus antes da entrada de Jerusalém. Cumpria uma profecia antiga, ela marcava a obediência daquelas pessoas, gerava glorificação do nome de Jesus e ajudava ao cumprimento dos grandes e profundos propósitos de Deus para toda a eternidade. Atos de obediência por fé ajudavam a Jesus a cumprir propósitos seculares e milenares pelos quais ele estava na terra, e esse é o propósito de Deus. Ele continua o mesmo, de que nós tenhamos essa atitude, porque isso vai gerar glorificação do nome do Senhor, salvação e bênção de muitas vidas, e os propósitos de Deus, as profecias se cumprindo nos nossos dias também. Eu queria comentar algumas coisas sobre a motivação que nós devemos ter ao realizar esses atos de obediência por fé que ajudam a Jesus. E a chave para tudo isso, e está ligado realmente com a atitude da obediência, é um coração humilde. Uma vez eu vi, e basicamente com esse exemplo eu vou tocar nesse tópico, eu vi uma alegoria a respeito desse jumentinho, um pastor pregando, e me chamou muita atenção, porque você imagina qual foi a realidade desse animal que carregou Jesus para dentro de Jerusalém. Foi tirado dali do local onde ele sempre ficava. A princípio ele viu as pessoas colocando vestes sobre ele e sentaram uma pessoa em cima dele. Agora você imagina esse jumentinho, de repente tem uma pessoa em cima dele, começa a ser conduzido por ali, e ele vai se ver chegando perto daquela cidade grande em Jerusalém, e de repente ele vê uma multidão chegando e começa a jogar ramos no chão, começa a jogar tantas coisas,
coisas, e começa a gritar, e começa a fazer festa, e existe uma grande celebração, e esse jumentinho ali não estava acostumado com esse tipo de coisa, né? E é engraçado que a pessoa que contava essa ilustração continuava, né? Dizendo que quando terminou todo aquele momento, ele voltou para casa e foi conversar com seus pais, e disse assim: olha, vocês nem imaginam como o filho de vocês é importante, porque hoje eu fui no rumo da cidade grande, e à medida que eu ia passando, as pessoas iam jogando palmas, iam jogando ramos de árvores, iam gritando, iam fazendo uma festa, jogavam tanta coisa para celebrar, era uma coisa tremenda. Na cabeça daquele jumentinho, ele seria, né, o motivo de toda a festa que estava acontecendo naquela entrada de Jerusalém. A gente sabe que não. Tudo aquilo acontecia por causa de Jesus. E dessa maneira, nós, quando estivermos tomando algum tipo de ato de obediência, na fé de que nós podemos colaborar com a obra de Deus aqui na terra, a gente tem que ter essa clara percepção. Nada teve a ver com a gente. Tudo tinha a ver com Jesus. Nós não passamos de um jumentinho dentro desse exemplo, que Jesus nos usa para cumprir os grandes propósitos de Deus, mas a glorificação é totalmente para o Senhor. Nós estamos simplesmente tomando um ato de obediência motivado pelo nosso amor por Ele, uma demonstração de humildade e na fé, que nós podemos sim, que nós temos sim algo para cumprir dentro desse propósito de Deus. As profecias se cumpriram e foi necessário pessoas que agissem, e foi necessário existir um jumentinho que fizesse aquilo, mas a glória era para Jesus, o motivo do louvor era Jesus, tudo era por causa de Jesus. E à medida que a gente vive a nossa vida cristã, todas as coisas que vão acontecendo, se o Senhor é glorificado, a gente tem que entender, se algo acontece, é para a glória de Jesus. E nós não somos o motivo do louvor, nós não somos o motivo da atenção das pessoas, não. Tudo é para o Senhor, porque o nosso Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Então que a gente saiba, ao tomarmos atos de obediência pela fé, para colaborar com a obra de Deus, essa fé que ajuda Jesus a cumprir os seus propósitos, que a gente tenha muito claro dentro de nós que nós temos que ser humildes, reconhecer que tudo é pelo Senhor e nada é por nossa causa. Agora, gente, o que isso tem a ver com os nossos dias, em dias que nós estamos com necessidades, talvez, a gente acredita que precisa de fé para superar os obstáculos, superar a crise de saúde, superar a crise financeira, superar a ansiedade para o futuro que está por vir, e que história é essa de que eu tenho que ter um ato de obediência? Sim, Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Jesus tinha um alvo, sabia onde ele ia chegar, sabia o que tinha que acontecer, e os seus discípulos próximos de si e os donos do jumentinho simplesmente tiveram um ato, uma ação de obediência, porque eles tinham fé no Senhor Jesus, e por causa disso o plano de Deus se cumpriu. Da mesma forma hoje, Deus tem um plano com tudo que está acontecendo, nada foge da soberania e do controle de Deus. E nós precisamos estar discernindo o que Deus está falando conosco. É interessante que quando a gente vai para o texto de João que nós lemos aí, o que acontece é que os discípulos, aquilo estava acontecendo, eles mesmos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Olha só o que está registrado no versículo 16, diz assim: seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram, de que eles fizeram alguma coisa ali, de que algo aconteceu, algo foi feito para Jesus. Presta atenção aqui, os discípulos, pessoas que estavam acompanhando Jesus naqueles dias com tanta coisa acontecendo, eles não estavam processando aquele momento. E só depois eles vieram a entender, quando a obra que Jesus tinha para fazer foi totalmente consumada, ali eles tiveram aquele estalo e disseram: olha só, realmente Deus já tinha esse propósito, já estava revelado na Escritura, a gente não estava entendendo, mas nós participamos ali daquele momento da entrada de Jesus em Jerusalém. Dois daqueles podiam dizer: eu fui buscar o jumentinho, eu trouxe. Outros iam dizer: nós ajudamos a subir Jesus. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo naquela entrada triunfal de Jesus.
Gente, nos nossos dias, Jesus quer entrar triunfalmente em vidas. Jesus quer entrar de uma maneira triunfal em famílias, em comunidades, em cidades, em nações. O Senhor Jesus tem esse propósito para Ele ser glorificado grandemente. E nós, se tivermos fé e obedecermos ao Senhor Jesus, nós podemos ser esses que vão ajudar na obra do Mestre. Atos de obediência que vão nos conduzir a colaborar com um grande propósito de Deus. Agora, veja bem, nós temos duas opções. Existe uma frase que eu tomei conhecimento há tempos atrás, e é uma área ligada a desafios, né? A ver aquelas pessoas que são perseverantes, as pessoas que conquistam coisas, que botam objetivo e chegam até o final. Essa frase mexeu comigo. Ela diz o seguinte: você pode ter ou resultados ou você pode ter desculpas. Os dois você não pode ter ao mesmo tempo. Muitas vezes está relacionado ao pessoal que se mete aos programas, né, de ir para uma academia, malhar, perder peso. E aí você começa num propósito, hoje eu vou para a academia, hoje eu vou caminhar, e você faz o primeiro dia, chega cansado, bom, já devo ter perdido uns 5 quilos, e ele continua na mesma. E aí talvez o primeiro dia, o segundo dia, já no terceiro, de sabe o quê? Hoje vai ter esse negócio, eu acho que eu não vou por causa disso. E aí começa a surgir desculpas nesse processo. Não, hoje não vai dar, porque hoje eu estou cansado, eu vou amanhã. E, gente, muitos de nós já tivemos a experiência de começar um programa de alguma coisa, principalmente nessa área de emagrecimento, não é verdade? Mas por algum motivo a gente não chega até o final, a gente não consegue aquilo que imaginava que era a nossa meta. E é meio duro talvez falar, mas essa frase que eu digo, ou a gente tem resultados, ou a gente tem desculpas, ela se torna verdadeira. Principalmente para o Senhor, nosso Deus, porque Ele conhece a nossa realidade. Ele sabe os talentos que nos deu, porque Ele deu talentos a nós conforme a nossa capacidade para usá-los, para multiplicá-los. Se a gente olha para esse cenário aqui, essas pessoas envolvidas poderiam ter desculpas, sim. Olha só, os discípulos que estavam acompanhando Jesus já tinha dito para eles, olha, nós estamos indo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai morrer. Talvez algum discípulo fosse pensar assim, poxa, eu estou seguindo Jesus, eu acreditando que Ele vai ser o rei que vai resgatar Israel a uma posição de glória, vai nos livrar dessa vergonha de sermos submissos a esse povo romano que nos oprime aqui. Os discípulos podiam pensar assim, e Jesus agora vai morrer? Todo esse investimento de vida que eu me lancei em seguir a Cristo, acreditando que Ele era o Messias, que Ele ia reinar sobre a terra, e eu seria um daqueles que ia estar ao lado dele, ajudando, importante, reinando, eu vou abandonar esse projeto. Eu não vou continuar seguindo esse Jesus. Por que eu vou continuar obedecendo a Ele? Por que eu vou buscar um jumentinho para esse Jesus, se daqui a poucos dias Ele vai morrer? Nós podemos ter desculpas, ou nós cristãos, nós podemos ter atos de obediência feitos por fé para colaborar com a obra do nosso Senhor. Uma das duas coisas. Ou o nosso ato de obediência, que vai gerar um resultado que vai glorificar Jesus, ou uma desculpa qualquer. Os donos do jumentinho podiam dizer, não vou entregar isso. Esse aqui é um bem que nos pertence, eu não vou colaborar com isso. Não, procura outra pessoa, hoje não vai dar. Aquilo ali ia acontecer a festa da Páscoa. Essa família podia dizer, olha, nós estamos envolvidos aqui num preparativo, a gente não está com disposição de colaborar, deixa esse jumento aí, porque depois vai ser difícil para a gente recuperar, nós não queremos. Sempre vai haver a possibilidade de uma desculpa. Mas os que são do Senhor Jesus vão tomar essa atitude, aqueles que são da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que querem agradar a Deus vão ter um ato de obediência ao pedido do Senhor Jesus. E essa obediência pela fé vai ajudar nos propósitos que Deus tem a serem cumpridos aqui na terra. E conforme eu falei, é um tempo de desafio. As pessoas estão sofrendo por causa da saúde, por causa da pandemia toda. As pessoas estão sofrendo a questão econômica, porque pela dificuldade do trabalho, pela mudança, enfim, na economia como um todo. E mais, estava conversando com psicólogos essa semana, trocando algumas ideias, as pessoas estão começando a sofrer, já estão sofrendo de uma questão na alma, uma questão psicológica, uma questão espiritual, ansiedade tomando a vida de muitas pessoas. Essa semana conversando com pessoas que estão apoiando gente que está tentando se suicidar, gente que está num nível de ansiedade tremenda.
Gente, Deus tem um propósito de entrar nesses corações, nessas vidas e nessas famílias. E nós somos as pessoas que, através de atos de obediência, por fé, nós vamos ajudar esse propósito a se cumprir. E veja que foram atos simples. Ir buscar um jumentinho, ajudar Jesus a subir nesse jumentinho, ceder o jumentinho. Quais são atos de fé simples que nós podemos fazer? Desde agora mesmo, compartilhar os vídeos que nós temos na internet, convidar para os cultos, compartilhar mensagens, alcançar essas famílias, ou estarmos desde já nos preparando para discipular, para aconselhar as vidas que virão para o Senhor Jesus nesse momento. As portas dos templos vão se abrir em breve para nós termos cada vez mais gente vindo, e a glória do Senhor vai se manifestar em muitas vidas, mas é o tempo de nós estarmos desde já com a nossa fé preparada. Talvez você queira usar uma desculpa. É possível alguém querer levantar uma desculpa e dizer: mas eu que estou precisando de fé, eu que estou precisando de oração, eu que estou precisando... Veja bem, se Deus te dá uma palavra, como hoje Ele está te dizendo, que você é alguém que ajuda a obra de Deus a acontecer, você tem que lançar a tua fé na palavra do Senhor Jesus e manifestar esse ato de obediência, e da maneira como o Senhor colocar no teu coração. Talvez, se não pode ir até um local, convidar uma pessoa a apoiar alguma outra iniciativa da igreja, financeiramente, de alguma maneira, nós temos que demonstrar esses atos de obediência por fé na palavra do Senhor, que vão colaborar com a obra de Deus e resultar na salvação e bênção de muita gente. Disposto e pronto você está para colocar a tua fé em obras? Mais bem-aventurado é quem dá do que recebe. E Deus tem colocado dentro do teu coração e na tua boca uma palavra de esperança, uma palavra que é poderosa porque ela é a semente de Deus para corações, para terras que estão sem vida, e ali você vai ser canal de trazer vida de Deus a essas pessoas. Um ato de obediência, isso vai ser uma prova da fé que ajuda Jesus a se manifestar, a se revelar e a salvar as pessoas que estão precisando, que estão angustiadas, que estão sobrecarregadas, que estão oprimidas nesse tempo, que estão ansiosas. E você vai ser o canal de ajudar, não Jesus a subir num jumentinho para entrar em Jerusalém, porque ele já fez isso, mas Jesus alcançar essas vidas e ser glorificado por elas ao transformar totalmente essas pessoas, a ser o Salvador e Senhor pessoal dessas pessoas, no nome de Jesus. Esse é o propósito que o Senhor tem contigo. Vamos então orar e nesse instante diga: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, as coisas podem estar difíceis. Senhor, as minhas expectativas podem ser umas e estão sendo frustradas, mas nesse instante eu quero tomar uma posição de fé e manifestar que a minha fé não é morta, a minha fé é viva. Eu quero estar agindo sensível à Tua palavra, obediente à Tua palavra, mostrando essa fé que ajuda aos teus planos serem cumpridos na terra e serem bênçãos para muitas pessoas. Você vai orar agora e pedir: Senhor, me ajuda, me dá a tua unção, me dá a tua palavra, para eu ser esse instrumento de colaborar com o teu plano se realizando na terra. Vamos orar. Pai Santo, obrigado porque os teus propósitos são perfeitos. Obrigado porque nós cremos que nesses tempos de dificuldade, de luta, de ansiedade, de escassez financeira, Senhor, Tu tens uma resposta, Tu tens um propósito e mais, Tu queres Te glorificar. Eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo isso, que a unção do Senhor, que a palavra do Senhor seja ouvida por cada um, Senhor, dizendo: ajuda-me a me glorificar na terra. Senhor, nos faz sentir a necessidade que nós temos de Te obedecer e cumprir e obedecer os Teus propósitos aqui para essa terra, para que vidas sejam alcançadas, transformadas, abençoadas e o Teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, que cada um receba unção, que cada um receba discernimento, que cada um receba, Senhor, a direção do que precisa fazer nesse instante, para que o Teu nome seja glorificado e que vidas sejam salvas. Nós sabemos, nós cremos que à medida que nós abençoamos, Senhor, as vidas que precisam, Tu vais estender a Tua bênção, a Tua proteção e o Teu cuidado sobre nós, e Tu hás de Te glorificar também na nossa vida. Oramos pelas dificuldades de cada servo e serva Tua, Senhor, nesse momento, que o Senhor se revele respondendo, que o Senhor libere a fé sobre eles também, para eles crerem, Senhor,
que Tu és o Deus que é a fonte de todos os recursos, que Tu és a fonte de toda a solução e que eles vão Te obedecer por fé, Senhor, e ajudar a cumprir os planos que Tu tens. E nós vamos ver vidas sendo abençoadas, circunstâncias sendo transformadas e o Teu nome sendo glorificado. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, querido. Atos de obediência por fé que vão ajudar Jesus a cumprir o propósito que Ele tem na terra. Ele vai ser glorificado e você vai ser abençoado também e se alegrar, porque Deus está te usando para salvação de muitas vidas. Que Deus te abençoe.